Olá pessoal, tudo bem? No áudio de hoje nós vamos estar falando sobre o módulo 40, automatismo cardíaco. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo do automatismo cardíaco do coração, miogênico, neurogênico, pressão arterial e classificar um pouquinho essas partes estruturais do nosso coração. Então, ou seja, pessoal, nós temos alguns tipos de musculatura. Não sei se vocês lembram lá do primeiro ano, sobre o tipo músculo, tecido muscular, né, estriado ou esquelético. Nós temos o tecido muscular estriado cardíaco. Eu paro o vídeo aqui de vez em quando aqui para dar uma espirradinha. Então, nós temos o tecido muscular, no caso, não estriado ou liso, né, que tem movimentos involuntários. Já no nosso coração, pessoal, nós temos um tipo de músculo especial, que é esse músculo cardíaco, que ele tem essa capacidade principal de gerar seus próprios impulsos nervosos, tá bom? Ou seja, ele gera o seu automatismo, ele funciona automaticamente, sem a necessidade de uma disfunção, de um impulso nervoso vindo do sistema nervoso central. Então, ou seja, ele gera ali o seu próprio sistema nervoso, né? O seu próprio impulso nervoso no caso aqui, tá bom? Então, ou seja, esse sistema ele conduz esses impulsos, né, pessoal, através de todo o coração. Então, ou seja, essas fibras musculares aqui têm essa especialidade própria para poder conduzir esse impulso nervoso, para gerar esse impulso nervoso, tá? E traduzir isso aí em contração muscular, na sístole e diástole do coração, ou seja, na movimentação onde esse circuito dele aqui vai gerar, ou seja, vai gerar esse impulso e a contração, jogando o sangue do átrio para o ventrículo, depois do ventrículo chega no átrio para o outro ventrículo, depois do ventrículo para fora do corpo, para o pulmão, ou para onde ele for percorrer. Então nós temos, por exemplo, um tecido condutor aí no caso aí, né, pessoal, o sino atrial. Esse sino atrial aqui é onde o impulso vai dar o seu início, tá? Então, ou seja, ele fica localizado aqui na parede do átrio direito, beleza? Então, junto nesse ponto aqui, a veia cava superior, né, nesse ponto aqui é onde o sangue chega aqui, tá bom? Então, ou seja, esse nódulo ele vai gerar esse impulso que vai para essa outra parte aqui, né, o nó atrioventricular. Tá bom? E depois ele vai seguir aí por esse processo. Então nós temos aqui, nesse septo aqui, nós temos o nó atrioventricular, que é onde, depois dele sair do nó sinoatrial, ele vai para esse nó, né, atrioventricular aqui, tá bom? Então, ou seja, a condução desse... Depois aqui, pessoal, ele vai seguir, peraí só um pouquinho, isso. Depois aqui, ele vai seguir, tá? Depois desse feixe aqui, eu vou ter duas redes aqui. Um vai ser o feixe de His, tá? Que vai ser um dos ramos do coração. E depois nós temos aqui as fibras Purkinje, tá? Também que vai ser um outro ramo dela aqui, por onde esse impulso também vai percorrer. Ou seja, ele percorre esse impulso do feixe de His e das fibras de Purkinje também, tá bom? Então, pessoal... vou passar um vídeo agora para vocês aqui, para vocês exemplificarem esse processo aqui. Agora a gente volta com a aula. Vamos lá então. O sistema de condução do coração é composto pelos seguintes componentes: nódulo sinoatrial, ou nódulo SA, localizado no átrio direito, perto da entrada da veia cava superior. Este é um marcapasso fisiológico do coração. Este é responsável por todo o batimento cardíaco e determina a frequência cardíaca. Os impulsos elétricos do nódulo SA propagam-se por ambos os átrios e estimulam a sua contração. O nódulo atrioventricular ou nódulo AV, localizado no outro lado do átrio direito, perto da válvula atrioventricular. O nódulo AV serve como um portal elétrico para os ventrículos. Este atrasa a passagem de impulsos elétricos para os ventrículos. Este atraso assegura que os átrios já expulsaram todo o sangue para os ventrículos antes de estes contraírem. O nódulo AV recebe sinais do nódulo SA e envia-os para o feixe atrioventricular, ou feixe de His. Este feixe é dividido em dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, que conduzem os impulsos até o ápice do coração.
Os sinais são então enviados para as fibras de Purkinje, virando para cima e propagando-se pelo miocárdio ventricular. A atividade elétrica do coração pode ser registrada sob a forma de eletrocardiograma, ECG ou EKG. O ECG é um registro composto de todos os potenciais de ação produzidos pelos nódulos e células do miocárdio. Cada onda ou segmento do ECG corresponde a um certo evento do ciclo elétrico cardíaco. Quando os átrios estão cheios de sangue, o nódulo SA dispara. Sinais elétricos propagam-se através dos átrios e levam-nos a despolarizarem. Isto é representado pela onda P no ECG. A contração atrial, ou sístole atrial, começa cerca de 100 milissegundos depois do início da onda P. O segmento PQ representa o tempo de condução do impulso elétrico desde o nódulo SA até o nódulo AV. O complexo QRS marca o disparo do nódulo AV e representa a despolarização ventricular. A onda Q corresponde à despolarização do septo interventricular. A onda R é produzida pela despolarização da massa principal dos ventrículos. A onda S representa a última fase da despolarização ventricular, na base do coração. A repolarização atrial também ocorre durante este tempo, mas o sinal é ofuscado pelo grande complexo QRS. O segmento ST reflete o platô do potencial de ação do miocárdio. Isto acontece quando os ventrículos contraem e bombeiam sangue. A onda T representa a repolarização dos ventrículos imediatamente antes do relaxamento ventricular ou diástole ventricular. O ciclo repete-se a cada batimento cardíaco. Quando a gente fala também sobre o processo de coração dos vertebrados e dos moluscos, ele é denominado ali miogênico, tá? Porque os batimentos dele, pessoal, vai se iniciar dentro do próprio coração. Ou seja, o próprio coração ele é automático, ele tem o seu automatismo nos vertebrados e moluscos. Ou seja, nos invertebrados o coração ele é neurogênico, ou seja, ele vai se iniciar através de um processo através da condução de um impulso que vem através do tecido nervoso, né? do processo nervoso. Ou seja, o estímulo miogênico ele vem do nódulo sinoatrial, né? Do módulo atrioventricular, daqui do feixe de Rhise e das fibras de Pitts. Aqui os neurogênicos, ele vai vir aqui do nódulo, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático. Observa a diferença dele aqui, o neurogênico do miogênico, beleza? Então, ou seja, uma forma da gente classificar os dois nódulos aqui, beleza? Ou seja, no homem, o controle também, a gente vai falar um pouquinho da frequência cardíaca. Ou seja, na frequência cardíaca, os batimentos aqui, ele vai ser realizados, no caso, pelo sistema nervoso autônomo, tá? Ou seja, através do nervo vago, parasimpático, e dos nervos cardíacos, o simpático. Lembra do parasimpático e o simpático? Que ele vai controlar um pouco desses batimentos cardíacos, da respiração, bexiga, contração muscular, do pâncreas, de várias outras partes do nosso corpo. Ou seja, a base dele aí, pessoal, vem lá do bulbo, tá bom? Ou seja, elas vão iniciar ali no bulbo, né, que vai ser o centro ali cardiomoderador, tá bom? Então, ou seja, nós temos diversos nervos, nervos que vai dar origem nesse processo. Então, ou seja, o neurotransmissor também vai estar presente nesse processo também, pessoal. Então temos o nervo vago, parasimpático, ele diminui a frequência cardíaca. O nervo simpático, ele vai aumentar a frequência cardíaca, né, e formar a contração do músculo aqui do coração. Ou seja, o sistema simpático e o parasimpático, tá bom? Então, ou seja, uma estimulação moderada aqui desse sistema determinará a bradicardia, aqui. Ou seja, a diminuição da frequência cardíaca, que pode vir até quando há uma parada cardíaca também nesse processo. Né? No caso aqui, está envolvido aqui o nervo parasimpático, o nervo vago, tá bom? Com o neurotransmissor acetilcolina. Já o centro cardioacelerador, que a gente vai chamar aqui, tá? Ele vai estar localizado também nessa questão do bulbo, que vai sair também essa informação, que ele vai trabalhar com o neurotransmissor, a adrenalina, tá bom? Que é aí, que vai conduzir aí o processo da aceleração dos batimentos cardíacos, tá
bom, pessoal? Então, ou seja, lembrando aí o acetilcolina e a adrenalina como elementos principais aí nesse processo, né, que vai transformar aí a aceleração ou a diminuição da aceleração cardíaca, tá bom? Pessoal, órgãos e ou função, simpático e parasimpático. Por exemplo, as arteríolas em geral, no simpático vai ter a vasoconstrição, no parasimpático eu vou ter uma vasodilatação. A frequência cardíaca com o simpático, a adrenalina, ele vai aumentar. Com o parasimpático, a acetilcolina, ele vai diminuir. A pressão sanguínea, o simpático faz aumentar, o parasimpático diminui ela. A amplitude potencial cardíaca, né? Ou seja, o potencial dele ali aumenta no simpático e diminui no simpático, tá bom? Tá vendo que um é antagônico ao outro, né? As coronárias, no caso aí, vou ter a vasodilatação no simpático e a vasoconstrição. Ou seja, eu preciso acelerar os batimentos cardíacos, eu preciso mandar mais sangue para os músculos para que ele possa fugir de algo de perigo, que ele possa ter força, que ele possa ter aí condições de se livrar daquela situação de perigo, por exemplo. Então, isso seria um dos pontos aí de observação, né, do porquê vai acelerar esses batimentos cardíacos, qual a função dele nisso aí. Beleza? Tranquilo aí, pessoal, na aula? Então vamos aí passar para os exercícios agora.